Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa, diga, porque a promessa, diga, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus, Pai, nós te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua igreja, pelo presbítero Augusto, pelo ministério de louvor que fluiu com muita graça, bondade e unção. Muito obrigado pela vida do nosso pastor, o Rev Davi, sua família. Obrigado pela família espiritual que é essa igreja. Obrigado por cada pessoa que possa estar nos visitando. Nós estamos na tua presença, diante da tua palavra. Eu vou pregar para o teu povo. E eu tenho consciência que eu sou pequeno. Eu sou barro. Eu sou pó. Eu sou cinza. E eu dependo da tua graça e da tua misericórdia. Eu te invoco, Jesus. Eu te invoco, Espírito Santo. Eu te invoco, Pai. Sopra o teu Espírito. Sopra o teu Espírito. Fala conosco. Eu já te dou a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus. Senhoras e senhores, Igreja do Senhor Jesus, diante desse texto abençoado, bíblico, diante desse texto que nos fala de uma promessa extraordinária, eu quero pregar debaixo do tema: como desfrutar da promessa de Deus. Como desfrutar da promessa de Deus. Segundo alguns entendidos, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. No Antigo Pacto, no Novo Pacto, na pessoa de Jesus, nós temos a convergência de todas as promessas. Mas aqui no texto que nós lemos, nós temos a promessa. E o contexto diz de Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, aparecendo para os discípulos, aparecendo e falando do reino de Deus por 40 dias. Depois ele é assunto ao céu, vem o Espírito Santo em Pentecoste. E a Bíblia diz que havia nações representadas ali no Pentecostes, e o apóstolo Pedro explica esse fenômeno do Espírito Santo vindo sobre a igreja. E eles falavam em línguas como que repartida de fogo. E as nações representadas ali entendiam na sua língua materna o que os apóstolos e a igreja, aproximadamente 120 membros da igreja, falavam. E Pedro se levanta e diz que aquele fenômeno tinha uma conexão bíblica, histórica e cristológica. Diante disso, eles perguntam: o que fazer para receber isso, para experimentar essa promessa? Pedro então diz com os demais apóstolos: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E ele diz então, porque essa promessa, o dom do Espírito Santo é para vós,
para vossos filhos e tantos quanto Deus chamar. Considerando isso, eu aprendo 3 verdades nessa introdução sobre a promessa que nós podemos desfrutar em Cristo Jesus. Primeiro, a promessa de Deus envolve a fidelidade da Trindade, onde Deus Pai promete, Deus Filho cumpre e Deus Espírito Santo se manifesta. A promessa de Deus envolve a fidelidade de Deus, a fidelidade da Trindade, onde Deus Pai promete, Deus Filho cumpre e Deus Filho se manifesta. Esse texto aqui é um cumprimento da promessa do Pai, do cumprimento da promessa do Pai, do cumprimento do Filho, da manifestação do Espírito, quando Jesus ressuscitado, em Lucas capítulo 24, 49, diz: ficai em Jerusalém, porque eis que envio a promessa do meu Pai. A promessa é o Pai que faz. Ficai em Jerusalém e sejais revestidos de poder, se referindo à descida do Espírito Santo, à manifestação do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, Jesus diz que ele cumpriria a promessa batizando a igreja com fogo, porque João Batista batizou com água, mas ele batizaria com fogo, se referindo a essa graça da manifestação do Espírito Santo. Então nós temos aí a Trindade, porque só há um Deus, o Deus do universo, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da igreja, o Deus das nações, e esse único Deus, misteriosamente, se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quanto à essência, Deus é uno. Quanto à personalidade, Deus é trino. Pai, Filho, Espírito Santo. É um mistério que não tem pastor, evangelista, apóstolo, teólogo, doutor em divindade, em teologia, que possa explicar. Porque Deus não é explicável. Se alguém entender Deus e explicar Deus, não é Deus. Porque Deus está para além do que o homem possa entender e explicar, porque Deus é um absurdo. Mas nós cremos que Deus é. E Ele está aqui nessa noite. Segunda verdade, a promessa de Deus vem do céu, toca a terra, vem do divino, transforma o ser humano e reveste os seus escolhidos de poder. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus libera a promessa do céu, a promessa toca a terra, quem faz a promessa é o divino. Quando nós a experimentamos, nosso ser humano é transformado. E eu creio que Deus quer transformar nossas vidas debaixo dessa graça, dessa promessa, porque Deus tem vitória para seu povo. Terceiro, a promessa de Deus é incomparável, experimentável, desfrutável, com fundamento bíblico na pessoa de Jesus Cristo. O que me chama a atenção em Deus é que Deus é bom, é que Deus é gracioso, é que Deus é misericordioso. E conforme a liturgia que foi
ministrada, apesar dos pecados humanos, dos nossos pecados, Deus nos trata com graça, e na sua graça Ele nos salva e nos dá a graça de experimentar a sua promessa. Eu quero lhe dizer nessa noite, que você veio aqui não por uma coincidência, não porque você não tinha nada para fazer ou porque alguém te convidou. Você veio aqui porque Deus lhe trouxe e Ele quer que você caminhe debaixo da sua promessa. Deus tem promessa para você. Crendo nisso, eu quero liberar palavras proféticas e se você tiver em fé, você vai receber no nome de Jesus. Primeiro, para desfrutar da promessa de Deus, precisamos conhecer a promessa de Deus e o Deus da promessa. Para desfrutar da promessa de Deus, precisamos conhecer a promessa de Deus e o Deus da promessa. Diante do que aconteceu em Pentecoste, o versículo 37 que nós lemos diz assim: e ouvindo eles isto, palavra, o que Pedro, o apóstolo, pregou. Então nós podemos conhecer a promessa de Deus e o Deus da promessa por sua palavra, e quando conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Deus da palavra. Porque Pedro, quando acontece a descida do Espírito Santo, os homens disseram, eles estão bêbados, eles estão com mosto. Pedro se levanta e diz, o que está acontecendo aqui não é bebedeira. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa escrita em Joel, capítulo 2, 28 e 29, quando o profeta diz, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Então Pedro, ele fala dessa profecia que se cumpriu. E então eu aprendo que nós precisamos conhecer a promessa de Deus e o Deus da promessa. E para isso, precisamos conhecer a palavra profetizada e a palavra encarnada que é Jesus, o verbo vivo, a palavra viva, a palavra de Deus, o Deus da palavra. Por isso, se você quer desfrutar da promessa de Deus, mergulhe na palavra, leia a palavra, consulte a palavra. E se você mergulhar na palavra, você vai entender que a palavra de Deus tem 3 dimensões: revelação, inspiração e iluminação. É o único livro que, quando nós lemos, o autor dele está do nosso lado. E aqui esse livro é um livro de revelação, que o Espírito Santo inspirou, no original, soprou nos homens santos de Deus, que registrou, escreveu, palavra escrita. E quando nós lemos, o Deus Espírito Santo nos ilumina para nós entendermos a sua palavra e termos comunhão com esse Deus que é o Todo-Poderoso. Nós somos espírito, alma e corpo. Nosso espírito, que é a parte mais profunda do nosso ser, precisa ter comunhão com Deus, o Deus da promessa. A nossa alma precisa se alimentar da palavra. Por isso, venha para a EBD, participe dos ministérios da igreja, dos pequenos grupos. Hoje pela manhã na EBD foi um banquete. Nós precisamos do bom alimento para a alma. E a alma se alimenta da palavra de Deus. O corpo físico se alimenta do alimento material, de exercício físico. Mas a nossa alma, o nosso espírito, precisa da palavra de Deus e do Deus da palavra. Aleluia! Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E quando conhecemos a palavra de Deus, nós temos acesso às promessas. Por exemplo,
Jeremias 29, 11 a 14 tem promessa para você, tem promessa para mim e para você. Quando Deus diz através do profeta: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar, e eu vos ouvireis, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está liberando uma palavra, qual? Que Ele tem planos de paz para mim e para você. Ele está liberando a palavra, uma promessa, dizendo que se você buscar, você vai encontrar. Se você orar, Ele vai ouvir. Jeremias 33, 3 tem uma promessa para a igreja: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando nós oramos, quando nós buscamos, Deus se manifesta, Deus se revela, Deus estende as suas mãos, Ele vai à frente, quebrando corrente, despedaçando grilhões, tirando espinho, expulsando o demônio e nos dando vida para a glória de Deus Pai, aleluia. Deus tem propósito com essa igreja, Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem plano com a tua vida, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Tem promessa de Deus em Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem promessa de Deus em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só como nós cantamos. Você está com Deus. Deus é contigo. Deus é com a tua família. Deus é com o teu casamento. Deus é com teu filho. Deus é com a tua filha. Deus é contigo. Se você crê, diga amém. Aleluia! Tem promessa de Deus para nós em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tem promessa de Deus para nós na palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela santifica e ela é eterna. João 17, 17 diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeira verdade que eu aprendo: a palavra de Deus é verdade. Se tem algo que você e eu temos que nos agarrar, é a palavra. Vem tempestade, vem lutas, vem vendavais, vem batalha espiritual, se agarre à palavra. A palavra é a verdade. A pós-modernidade diz que não há verdade absoluta porque tudo é relativo. Só que quando a pós-modernidade, os pós-modernistas dizem tudo é relativo, ele está absolutizando algo. Não, tudo não é relativo. A palavra é uma verdade absoluta. Por isso nós podemos confiar na palavra. Porque quem confia na palavra de Deus, confia no Deus da palavra. E Deus é o absoluto do absoluto. Ele está acima de anjos, principados, potestades, poderes, dominadores do céu, da terra. Deus está acima de todo o universo, porque Ele é Deus. Esse Deus nos deu uma palavra que santifica. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O pastor Márcio Valadão diz o seguinte: santo não é quem não se suja, santo é quem se limpa todo dia. O que é que eu aprendo? Todo dia nós temos que nos banhar com a água viva da palavra. Todo dia se apegue à palavra, leia a palavra, busque a palavra. Eu me alegro porque essa igreja é a igreja que tem fundamento na palavra. Nós nos movemos na
palavra. Fica firme na palavra. A palavra é eterna. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não passará. Os intelectuais tentam negar a sua revelação e inspiração, mas a palavra permanece. Os artistas querem atualizar a palavra, mas a palavra permanece. Essa palavra já foi queimada nas fogueiras, mas ela permanece. Essa palavra, ela foi tirada dos cristãos perseguidos em governos totalitários, mas a palavra permanece e vai permanecer por gerações e gerações, porque Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ei, é tempo de eu e você se agarrar às promessas de Deus e se agarrar e crer no Deus da promessa, se apegando à sua palavra. Mergulhe na palavra, leia a palavra, aproveite esse tempo que Deus está nos dando de termos em nossas mãos a sua palavra. Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo, a promessa de Deus para nós. E há um Deus que é o Deus da promessa, que reina, vive, é o cabeça dessa igreja e quer reinar sobre nós. Segundo, para desfrutar da promessa de Deus, precisamos de uma mentalidade compatível com a vontade de Deus. No versículo 37 ele diz: ouvindo eles isto, palavra, compungilhos em o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom, no singular, o dom do Espírito Santo. Essa palavra arrependei-vos, ou arrepender-se, arrependimento, no original é metanoia, mudança de mentalidade. Por isso, para experimentarmos e desfrutarmos da promessa de Deus, precisamos ter uma mentalidade compatível com a vontade de Deus. E o arrependimento nos faz conectados com a vontade de Deus. Por isso Jesus em Mateus 4,17 disse: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. O Deus que nos manda arrepender, termos a nossa mentalidade conectada à sua vontade. Em Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mentalidade, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mentalidade, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, o Deus da palavra, ele muda a chave da nossa mente, ele transforma a nossa mente, ele nos dá o dom do Espírito Santo. E a palavra dom é diferente de dons no plural. A palavra aí aparece no singular, dom do Espírito Santo, que significa salvação e presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que leva o pecador a Cristo Salvador, e Cristo Salvador batiza o pecador com o Espírito Santo e com o dom do Espírito Santo, selando o crente com a bênção da vida eterna, com o perdão dos pecados e com a salvação que Jesus conquistou para nós. E aí eu aprendo duas verdades: o Espírito Santo revela Jesus, e Jesus é a vontade de Deus. Jesus é Deus, ele não se parece com Deus, ele é Deus. E ao mesmo tempo é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós perguntássemos, numa linguagem antropopática,
atribuir sentimentos humanos ao divino, se perguntasse para Deus assim: Deus, qual é o teu sonho? Sabe o que Deus responderia? O meu sonho para vocês, para a igreja, é que a igreja seja parecida com meu filho Jesus. E isso tem base bíblica. Romanos 8, 29. Vai falar sobre isso. Aos que chamou, também predestinou. Aos que predestinou, também justificou. E aos que justificou, ele quer que se torne a imagem do seu filho. Lá no Éden, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Quando Adão e Eva pecou, a imagem e semelhança de Deus foi burlada. Jesus vem na plenitude dos tempos e vem tirar o pecado, perdoar o pecado e restaurar a imagem de Deus no homem. E Jesus, sendo Deus, homem, Deus, ele revela a Deus e mostra como o homem deve ser. Logo, o Jesus que se encarnou, ele, pelo Espírito Santo, ele vai gerando na igreja, nos crentes, nos discípulos, no cristão, a imagem que ele é, para sermos parecidos com o Filho de Deus. E essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Eterno. Deus, ele tem planos para nós, Deus tem planos para você, Deus tem planos para a tua família, Deus tem planos para a sua igreja, e eu creio nessa dispensação, aonde o Espírito Santo gera em nós, conforme está escrito em 1 Coríntios 2,16. Quem conhece a mente de Cristo? Pois nós, se referindo à igreja, os cristãos, os discípulos, temos a mente de Cristo. Ou seja, o arrependimento, a metanoia, a mentalidade compatível à promessa de Deus, compatível à vontade de Deus, o Espírito Santo vai gerando em nós a mentalidade de Jesus. Nesse contexto, que ele diz que o crente tem a mentalidade de Cristo, ele vai falar de 3 tipos de pessoas: o carnal, o natural e o espiritual. Então nós temos como entregar a vida a Jesus, se tornar discípulo de Jesus e ser espiritual. E o ser espiritual vai desenvolvendo a mente de Jesus. E na mentalidade que Jesus vai nos dando, nós vamos experimentando a promessa de Deus. Sabe qual é a promessa de Deus? Que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio do Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo, mas todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí diz ele, em um dos seus livros e das suas mensagens, quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo como residente, ele mora dentro de nós. Agora, quem é cheio do Espírito Santo, tem ele como presidente, governando as nossas vidas em todas as dimensões, inclusive a vida interior, a alma, o espírito, a mente, o coração. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um novo pensar, um novo agir, um novo sentir. Nessa nova vida, Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, a questão não é se eu e você temos Espírito Santo. A questão é quanto Espírito Santo tem de mim e de você. Porque Ele quer governar as nossas vidas. Ele quer encher as nossas vidas.
Ele quer que nós experimentamos a sua promessa de tal maneira que nós possamos viver no Espírito, andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito. Jesus, em Mateus 4, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. E como homem, ele sendo exemplo do homem, ele nos mostra que como humanos, nós devemos nos encher do divino, e o Espírito Santo é Deus, é divino. Por isso o Espírito Santo é chamado Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito eterno, Espírito da ressurreição. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não estou pregando para qualquer plateia, eu estou pregando para os filhos e as filhas de Deus, eu estou pregando para príncipes e princesas, eu estou pregando para o povo eleito de Deus, eu estou pregando para o povo que o Espírito Santo selou, que Deus escolheu e que Jesus veio a esse mundo para nos resgatar e nos fazer povo eleito, sacerdócio real, nação adquirida, povo, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo de Deus. Se Deus é rei, nossos filhos são príncipes e princesas. Nós pertencemos a um reino, e o reino que nós pertencemos não é desse mundo. O reino que nós pertencemos é eterno. Por isso, a Bíblia diz que nós não esperamos apenas nas coisas dessa vida. Nosso olhar está na eternidade. E a Bíblia diz, ainda que o nosso interior, essa carne, seja corrompida pela dispensação do mundo caído, contudo, o nosso interior, aonde temos o Espírito Santo, se renova a cada dia, atentando nós nas coisas que não se vê e não nas que se vê, porque as que não se vê são eternas. E eu quero lhe dizer, nós que somos povo eleito, igreja do Senhor, estamos caminhando para a eternidade. Nós temos uma morada, nós temos um céu, nós temos uma pátria, e essa pátria não é dessa terra, a pátria eterna chama-se céu de glória, aonde Cristo reina e reinará de eternidade a eternidade. Terceiro, para desfrutar da promessa de Deus, é preciso crer na história de Jesus e no Jesus da história. Aleluia! Jesus pisou no planeta Terra. Ele veio do céu, pisou na terra, para nos tirar da terra e nos levar para o céu. Por isso, nós precisamos conhecer a história de Jesus e o Jesus da história. Se você pegar esse texto que eu li com você, no versículo 21 e 23, Pedro pregando, ele vai falar da história de Jesus e do Jesus da história. E ele vai falar de dois fundamentos para nós entendermos esse Cristo histórico e a história desse Cristo, desse Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai falar da cruz e da ressurreição. A maior fonte fidedigna que Jesus esteve nessa terra, na história, são os evangelhos. A maior fonte histórica, fidedigna, que Jesus esteve entre os homens, que o humano, ele se fez humano e habitou entre os humanos para salvar o ser humano, são os evangelhos. Por isso o evangelho vai revelar 4 coisas. Primeiro, o evangelho revela que Jesus nasceu da Virgem Maria. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, o Altíssimo o encobriu, e o ente que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Nos evangelhos está escrito isso. Jesus nasceu sem pecado.
Ele não nasceu pela intervenção de um homem. Ele nasceu pelo sobrenatural. E quando ele nasceu, ele foi colocado em uma manjedoura. Ele não foi colocado em um berço de ouro. Foi em uma manjedoura. Sabe por quê? Aonde tem um coração simples, mas que crê nele, ele se revela. Aleluia! Jesus ama todos, sem distinção, sem acepção de pessoas. Jesus ama a todos. Ele ama cada um de nós. Cada um de nós é amado, somos amados por Jesus. Talvez você diga, eu sou simples, eu também sou. Eu sou pobre, eu também sou. Mas Jesus diz, o evangelho tem que ser pregado para os pobres. E quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a pérola de grande valor. Encontramos o maravilhoso. Nós encontramos o Deus eterno. Nós encontramos o Cristo eterno. Segunda verdade, o Evangelho revela que Jesus viveu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Ele não pecou, nem por palavra, nem por pensamento, nem por atitude. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos aqui, como foi lido em João 8, todos nós somos pecadores. Quem é aqui que pode levantar a mão e dizer, eu não tenho pecado? Quem é que pode dizer? Todos somos pecadores. Agora tem uma boa notícia. Aquele que não pecou, se fez pecado por nós, para que os nossos pecados fossem apagados e o nosso nome fosse escrito no livro da vida e a nossa salvação fosse selada. Lutero, o grande reformador, um dia ele estava no seu gabinete escrevendo uma das suas teses. E o diabo apareceu e disse, você tem pecado, Lutero? Ele disse, quais? E ele mostrou uma lista de pecados. Lutero disse, tem mais? O diabo disse, tem mais. Tem mais? Tem mais. Lutero disse, diabo, você esqueceu de escrever uma coisa. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Deixa eu lhe dar uma boa notícia. O sangue de Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados. Ele é aquele que, para o faminto, é o pão da vida. Para o sedento, é a água viva. Para o cansado, ele é o descanso. Para o culpado, ele é o perdão. Para o desesperado, ele é a esperança. Para o morto, ele é a ressurreição. Aleluia. Aí entra a terceira verdade. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. Terceiro, o Evangelho revela que ele morreu sem pecado. Ele foi à cruz, e na cruz, ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a vida dele. A cruz é a maior manifestação do amor divino. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uma notícia boa do Evangelho. O Evangelho mostra um Deus que nos trata com graça. E a graça nos purifica do pecado. E a graça não é permissão para viver pecando, porque a graça nos habilita para pecar menos. E o pecado na vida do cristão pode ser um acidente, não um estilo de vida. Porque o estilo de vida de um discípulo
é a santificação. E pela graça, o cristão é santificado. Não é por mérito, não é por intelecto, não é por dotes, dons, é pela misericórdia e graça. E o Deus da promessa, pelo dom do Espírito Santo, nós somos salvos, justificados, santificados, para um dia sermos glorificados. Aí entra a quarta verdade. O Evangelho revela que aquele que morreu na cruz, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. Jesus está vivo. Jesus vive. Ele vive. Nós adoramos a um Cristo vivo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu sei da importância de homens do campo da filosofia, da religião, homens como Sócrates, Platão, homens como Alexandre o Grande, homens como fundaram religiões, Buda, Confúcio e tantos outros. Mas com todo respeito, morreram, foram sepultados, estão na sepultura. Mas Jesus, ele morreu na cruz, foi sepultado, mas ele prometeu: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando as Marias foram ao túmulo, a Bíblia diz que os anjos apareceram para elas e disseram: por que buscais o que vive dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus é fiel nas suas promessas. E eu quero fechar a minha palavra e você se agarre o que eu vou dizer. Deus prometeu que iria nascer da virgem. Jesus nasceu. Ele prometeu que iria morrer na cruz. Morreu por nós. Ele prometeu que iria ressuscitar. Venceu a morte e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Igreja, se prepare. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. E quando ele voltar, todo olho verá. Será pessoal, gloriosa, majestosa, com os santos anjos. E nós estaremos com ele por toda a eternidade. E lá, na eternidade com ele, já não haverá mais nada que é do mundo caído. Nós estaremos com o corpo glorificado. Não haverá mais demônio, culpa, nada disso. Nós estaremos para sempre com o Senhor. E vai haver uma festa no céu, aonde povos, tribos, línguas, nações, presbiteriano, batista, assembleiano, luterano, anglicano, aqueles que são escolhidos pelo Deus eterno, nós estaremos para sempre com o Senhor. E nós vamos reinar com Ele de eternidade a eternidade. Bate sua cabeça, por gentileza. Há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de Deus para você. Se você está enfrentando luta, dificuldade, tribulação, batalha espiritual, Deus está lhe dizendo: filho, filha, fica firme, porque você tem promessa. Fica firme, porque você tem promessa. E talvez você está nos visitando e diga: George, eu quero essa promessa, eu quero o dom do Espírito Santo, eu quero Jesus, eu quero paz, eu quero perdão, eu quero ir para o céu. Eu quero provar dessa escolha eterna em Cristo Jesus. Se você quer, você precisa se arrepender e crer no Senhor Jesus. Se você quer fazê-lo para ter a paz e a salvação dele, dá um sinal levantando sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Levante sua mão pela fé, nós queremos orar por você. Há alguém aqui que quer entregar a vida a Cristo? Alguém que se afastou do Evangelho, da igreja, e quer se reconciliar? Levanta a mão, nós queremos orar por você. Há alguém, nós queremos orar por você. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para nós adorarmos uma canção ao Deus eterno
bendizendo o nome dele. Eu peço que a igreja se coloque de pé no nome de Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Pode escolher, Moisés, pode escolher. Aleluia. Jesus é fiel. Você tem promessa, meu irmão, minha irmã. Você tem promessa. Fica firme. Fica firme. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Levanta as mãos para o céu. Essa semana será uma semana aonde você vai experimentar das promessas de Deus.
E as promessas de Deus vai fortalecer sua fé essa semana. As promessas de Deus vai fazer crescer em você a esperança viva em Cristo Jesus, o Deus vivo. As promessas de Deus essa semana vai te dar vitória na vida pessoal, familiar, no seu trabalho. As promessas de Deus nessa semana vai fazer você viver de uma forma contagiante, alegre, porque o Espírito Santo é um espírito de alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele vai levar você a viver uma vida interior fluindo como um rio de graça, de bondade, de alegria, de justiça. Aleluia, poder sentar. Aleluia. Bendito seja o Deus eterno, o Cordeiro de Deus. Irmãos, essa semana vamos continuar na jornada de Daniel, orando 3 vezes ao dia, como Daniel orou. É a palavra pastoral, a direção pastoral para estarmos renovando a jornada de Daniel. De manhã, meio-dia e à noite. Vamos estar orando, buscando o Senhor por questões da nossa vida, da nossa família e da igreja. Deus tem vitória para essa igreja, para as nossas famílias, no nome de Jesus. Nós também estamos na jornada dos edificados, que é ler os evangelhos e ver os milagres que Jesus realizou. Jesus é um Deus de milagres. Ele ainda faz milagre hoje. Ele é um Deus de milagre. Quarta-feira nós pregamos aqui sobre milagre. E quarta que vem vamos enfatizar milagre novamente. O Deus que supre as nossas necessidades. Nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Então, venha para quarta-feira, vamos adorar, vamos orar. É tempo de buscarmos a face de Deus, a presença de Deus, porque Deus tem graça para todos nós. Esse é o tempo da igreja se unir, se fortalecer na presença de Deus, na palavra de Deus. O nosso pastor, o reverendo Davi, junto com Fátima, estão de férias. Vamos orar por ele. Está no período de descanso, que é digno, justo. E vamos orar pelo nosso pastor. E foi a direção pastoral para vivermos essa semana a jornada de Daniel, os edificados, orando 3 vezes ao dia, e lendo os evangelhos, buscando mais e mais de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém? Tem mais algum aviso, Augusto? Amém? Salmo 90, 17. Ó Senhor. Não, vamos falar melhor, foi para ensaio. Vamos lá?
derramas. Dá-nos sucesso em tudo. Glória a Deus. Amém.